O terceiro pilar é o pilar de fidelização de clientes. O que é, para que serve e como fazer. Não tem como você chegar a um faturamento consistente de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental se você não focar em fidelização de clientes na sua consultoria ambiental. Ponto. Não tem como. Muitos consultores ambientais focam apenas em captar clientes. Eu quero captar clientes, eu quero captar clientes novos, eu quero captar clientes novos. E esquecem que o que vai fazer você ter previsibilidade de faturamento e você ter consistência de caixa, de faturamento na sua empresa, é a fidelização. Por que que isso acontece? Porque um cliente novo, ele custa de 5 a 7 vezes mais do que você vender para um cliente que você já tem um primeiro contrato. De novo, você fechar um contrato com um cliente novo vai te custar de 5 a 7 vezes mais caro do que você fechar um contrato novo com alguém que você já fechou um primeiro contrato. Por quê? Por quê? Porque alguém que você já fechou o primeiro contrato já tem um peso, um parâmetro extremamente importante na hora de você fechar um contrato com alguém, que é a confiança. Você fechou um primeiro contrato, você entregou um bom serviço, a pessoa já confia em você. A pessoa ela já dá crédito a você. Já existe uma conexão muito maior do que alguém que não te conhece. Você fechar um contrato com alguém que não te conhece, cara, o esforço é muito maior. A pessoa tem que passar a ter confiança em você. A pessoa tem que ver que você realmente vai entregar aquele resultado. Na fidelização não é assim. Quando você fecha um primeiro contrato, você já passou por essa etapa. Então, tem duas coisas que você faz. Primeiro, é muito mais fácil você fechar novos contratos com ela, porque ela já lhe conhece, já confia em você. Segundo, você pode cobrar mais caro pelo serviço de acompanhamento, pelos contratos posteriores. Por quê? Porque ela já sabe que você vai resolver e o risco de não dar certo é bem menor. Preço é igual a oportunidade menos risco. Anota essa parada. Preço é igual a oportunidade menos risco. Quanto menos risco você oferece no fechamento de um contrato de consultoria ambiental, mais você pode cobrar. E quando você tenta fechar um contrato com alguém que já fechou um primeiro contrato com você, a pessoa já sabe que o risco é bem menor, porque ela já lhe conhece. Você já fez um serviço, você já entregou um resultado para ela. Então o risco é menor, consequentemente, o potencial de preço é bem maior. Então, acho que basicamente é porque quando você vai fechar o seu primeiro contrato, esse cara ele vai precisar, você vai precisar elevar 3 níveis dentro ali dele. Dele confiar em você, dele confiar no seu serviço ou produto e dele confiar na sua empresa, né? Então são esses três termômetros que você vai precisar aquecer nesse cara. Quando ele já se torna um cliente seu, esses 3 pilares já são bem estabelecidos. Então ele já tem confiança em você, já tem confiança no seu serviço e já tem confiança na responsabilidade que a sua empresa tem. Então você acaba tendo uma barreira de objeção menor para aquele cara. Para aquele cara fechar uma renovação ou fechar um acompanhamento anual ou semestral com você. E a estratégia de consultores ambientais que querem ter um faturamento consistente de 20 a 30 mil reais por mês, todo santo mês na sua consultoria, é já fazer a captação pensando na fidelização. Não são coisas separadas, pelo contrário, isso é uma máquina. Que as engrenagens são diferentes, mas a máquina ela roda de uma forma só. Ela é uniforme, ela tem uma linha operacional, vamos dizer assim. Que as engrenagens estão lá funcionando, mas o funcionamento das engrenagens é para que a máquina rode de forma uniforme. Uhum. Então, você tem que captar clientes pensando na fidelização. Na hora que você fecha um contrato pontual, por exemplo, para fazer um licenciamento, para fazer um projeto, você já tem que estrategicamente pensar no próximo passo. Porque uma coisa vai ligar a outra. Então, existem várias estratégias para você fazer isso. Uma das estratégias que eu utilizo é a estratégia de ciclos. O que eu faço? Como é que funciona na prática essa estratégia de ciclos? Eu fecho um contrato de elaboração de um projeto ambiental, de um PRAD.
Durante a elaboração do PRAD, e de forma estratégica, eu converso com o empreendedor de que após a elaboração do PRAD, eu elevo o nível de consciência dele de que após a elaboração do PRAD vai ser necessário um trabalho posterior, que é um trabalho de execução daquele PRAD. Então, estrategicamente, eu elevo esse nível de consciência dele, que nós estamos fazendo uma etapa e depois vai ter uma outra etapa. E isso é de forma estratégica, existe um processo para isso. Mas você precisa estar atento. O que eu estou fazendo? Eu estou elevando o nível de consciência daquele meu cliente para quando eu oferecer uma proposta posterior, que é uma proposta de acompanhamento, ou seja, fidelizar aquele cliente para que ele passe a me pagar um valor mensal para eu acompanhar ele já esteja bem mais receptível a essa proposta. No licenciamento é da mesma forma. Você faz um trabalho de licenciamento. Quando você protocola uma licença ambiental, o trabalho finaliza? O trabalho não finaliza, pelo contrário, tem que ter um acompanhamento. Quando a licença ambiental sai, o trabalho finaliza? Não, pelo contrário, tem um trabalho de acompanhamento das condicionantes daquela licença. Então, o que eu faço durante esse processo? Eu elevo o nível de consciência de forma estratégica do cliente para que ele entenda a necessidade de uma etapa posterior, de um ciclo posterior. Essa é a estratégia de ciclos. Você finaliza um ciclo e começa outro ciclo. E essa estratégia vai fazer com que você fidelize cada vez mais clientes, ou seja, você torne esses clientes fiéis a você e você consiga chegar a faturamentos consistentes de 20 a 30 mil reais por mês. Não é nesse mês você fechou o faturamento de janeiro em 20 mil, o de fevereiro foi 5, o de março foi 2, o de abril foi 8. Cara, isso não vai fazer sua empresa ser sustentável. O que vai fazer sua empresa ser sustentável é você ter previsibilidade. E previsibilidade se alcança com fidelização de clientes. Então esses são os 3 pilares que você precisa formar e investir tempo em construir na sua consultoria ambiental para que você consiga chegar ao faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Eu acho que uma coisa que você falou aí que é bem interessante é que todos esses processos requerem a consciência de que você está se relacionando com pessoas, né? Com pessoas, empresas são pessoas, né? Talvez só outro nome para dizer que são várias pessoas trabalhando para um objetivo. E essa relação do cliente com a empresa é de extremamente importância que seja clara tudo que vai ser feito, né? Em alguns momentos você falou aí desses ciclos, a clareza que você tem que passar para o cliente, para ele não interpretar que, por exemplo, esse cara tá só querendo pegar mais grande de mim e tal. É muito importante, né? Você ter essa consciência de que você vai ter que ter um relacionamento claro, limpo e consciente dessa jornada desses ciclos, né? Íntegro, né? Perfeito. Com integridade. E muitas vezes eu falo pro empreendedor, olha, eu posso te oferecer uma proposta pontual e uma proposta de acompanhamento. Claro que eu não falo com essas palavras, aqui é uma palavra meio técnica para que você entenda, tá? Para que a galera que tá assistindo entenda. Mas muitas vezes eu sou bem sincero, digo, olha, eu posso te oferecer esse contrato aqui pontual, mas não vai ser isso que vai resolver seu problema. Muitas vezes eu sou bem sincero, não vai ser isso que vai resolver todo o seu problema. Isso vai resolver uma parte do seu problema. Você prefere resolver uma parte do seu problema ou você prefere resolver tudo de uma vez? O que é que você prefere? Então, o meu papel é dar as informações necessárias para o cliente tomar a decisão. É o cliente tomar a decisão, o empreendedor tomar a decisão com todas as informações necessárias, com a clareza do que aquilo ali vai representar. E aí, se ele, sabendo de tudo, optar pelo contrato pontual, por exemplo, a gente fecha o pontual. Mas mesmo quando ele fecha o pontual, uma hora ou outra, 90% dos casos, ele vai optar pelo acompanhamento no segundo momento. Porque, grava essa frase, nenhum trabalho pontual vai resolver todos os ciclos de necessidades de um empreendedor dentro da área ambiental. Nenhum trabalho pontual vai ser suficiente para sanar todas as pendências ambientais de um empreendimento. Nenhum trabalho pontual que você imaginar. Então sempre vai haver a necessidade de um trabalho posterior e é aí onde está a chave para você fidelizar seus clientes. E aí você passa a não se preocupar tanto com captar novos clientes, a ficar com aquele desespero, aquela angústia, como é que eu capto clientes? Será que eu vou captar novos clientes? Porque você já tem uma base de clientes que você fechou o primeiro contrato e que estão com você até hoje. Eu tenho clientes na minha consultoria que estão há 4 anos comigo, seguidos, 4 anos.
e não tem nem previsão dele parar de precisar de serviço. Pelo contrário, ao longo do tempo ele só aumenta o negócio dele e me gera mais trabalhos. Então você não precisa ter muitos clientes para você faturar de 20 a 30 mil reais por mês. Você só precisa ter uma estrutura de fidelização que vai fazer os clientes ficarem com você no longo prazo. E aí você para de se preocupar tanto com novos clientes, porque você já tem clientes antigos que estão te pagando muito bem.